Deus e a guia do Espírito Santo, lemos, irmãos, a palavra escrita no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E, cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui somente, irmãos. Amém. Queridos irmãos, este livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, que fez todos estes relatos que nós temos conhecimento, e foram os atos praticados por todos os apóstolos naquele tempo. Registrou também, irmãos, este acontecimento único, ou seja, o primeiro que ocorreu até então, pois havia uma promessa de Deus de fazer esta obra. Os irmãos vejam que o Senhor guiou o povo de Israel através da lei dada por Moisés durante
séculos. O povo passou por muitas situações. O Senhor Deus executou as promessas, ou seja, as profecias feitas com respeito ao povo, tanto aquelas de bênçãos, como também aquelas que eram resultado da desobediência do povo ao longo da história. Mas havia em Israel, irmãos, uma esperança de que viria o Messias para libertá-los, pois eles viviam num tempo de uma verdadeira, não era uma escravidão, mas era um domínio de estrangeiros, dominado pelos romanos, mas haviam sido dominados também por outros impérios anteriormente, de modo que era um povo já que trazia uma expectativa, um sonho de que nascesse alguém da linhagem de Davi para reinar. Esperavam que fosse um reino com prosperidade visível aos olhos carnais. Mas não foi isso que aconteceu. O Senhor cumpriu a sua palavra, enviando, ou fazendo então que nascesse Jesus, o seu santo Filho, que era mesmo a encarnação de nosso Deus, nele, neste Jesus, o Cristo, que cumpriu toda a sua obra ali junto aos judeus, escolheu seus discípulos, cumpriu neles aquilo que estava predito já pelos antigos profetas, mas agora estava chegando o tempo então dele cumprir a obra redentora que o Pai lhe havia determinado, que era pagar a nossa conta, a conta que o ser humano deve ou devia para com Deus, por causa do pecado, que nunca foi possível ser libertos, ou serem libertos deste domínio, que aliás domina até hoje no mundo. Mas o Senhor Jesus veio e esteve com os discípulos, por um espaço aí de 3 anos, mais ou menos, operou milagres, fez obras maravilhosas, mostrou que ele era realmente o Filho de Deus, e os que puderam alcançar graça, creram. E aqui já havia um número, irmãos, de 100 e poucas pessoas, que junto dos apóstolos, porque os discípulos até então eram discípulos, tornaram-se apóstolos depois que receberam de Deus o poder para dirigirem esta bendita obra na terra, porque o Senhor Jesus então se retirou, e era necessário que agora eles, com o apostolado, pudessem dar conta da obra que o Senhor começou. Mas era necessário, irmãos, cumprir esta promessa. E o último profeta foi Joel, que profetizou o início desta gloriosa obra do derramamento do Espírito Santo. Mesmo sendo ressuscitado o Senhor, poucos creram, irmãos, porque eles conseguiram, os judeus, serem convencidos de que o corpo do Senhor Jesus havia sido roubado, que não houve ressurreição. Mas as testemunhas eram grandes, eram muitas. Entre os discípulos, um grande número, 11 foram testemunhas. Mas houve uma ocasião em que mais de 500 irmãos foram testemunhas que Cristo havia ressuscitado. Jesus ressuscitado, ou Cristo. De modo, irmãos, que faltava agora então, ele indo embora, alguma coisa acontecer. Mas havia essa promessa. E aconteceu neste dia, irmãos, que ficou registrado na história, que até então o dom do Espírito Santo não havia sido manifesto. Por isso disse Paulo que Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele mesmo dizia: é necessário que eu vá, porque se eu for, então enviar-vos-ei o meu Espírito, e ele vos guiará em toda a verdade. Mas não havia sido enviado. Mas neste dia, em obediência, porque o Senhor disse a eles: vocês permaneçam reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Esta obediência, esta dedicação daquele grupo de crentes, que ainda não tinham o Espírito Santo, mas tinham o propósito